Ainda nessa parte da arquitetura, né, arquitetura do FireDAC, vou mostrar para vocês aqui diretamente no site da Embarcadero, tá, nesse endereço, RadStudio XE8, inglês, banco de dados FireDAC, tá? É a questão dos bancos de dados, tá? Que nós temos que o FireDAC ele suporta um grande número aí de sistemas gerenciadores de bancos de dados, tá? E nós temos aí as conexões, que são as conexões nativas, e temos as conexões de ponte, tá? Que são aquelas que utilizam o DB Express ou o DBC. Legal, mas o importante aqui nessa página é você saber o seguinte, ó, ele vai fazer uma comparação aqui, né, entre o banco de dados, daí as versões que são suportadas, tá? Veja que para informações adicionais, clique nos links que estão na coluna nome. É muito importante essa parte aqui para que você tenha certeza do suporte que é fornecido pelo RadStudio, pelo Delphi, tá bom? Então nós temos o nome, aí nós temos a versão do cliente e do servidor, a plataforma, quais são as bibliotecas que são requeridas, o driver do componente de ligação, qual é o componente de ligação, e a unit, e qual é o parâmetro que deve ficar no driver ID, tá? Então veja, primeiro começando aí com esse Advantage Database Server, né? Então nós temos quais são as versões aí que são suportadas, servidor e cliente versão 8 ou superior, plataformas Windows 32 e Windows 64, tá aí, estão aí as duas DLLs, esse aqui é o driver do link e essa aqui é a unit, tá? E o parâmetro é ADS, tá? Aí nós chegamos no Sybase, né? Versões servidor e cliente versão 5 ou superior. Quais são as plataformas e as bibliotecas? Aí nós temos aqui o Windows 32, essas as DLLs, as bibliotecas, né? Tanto um driver de conexão, o DBC, aqui ó, Connect versão 5.7, das 5 até a 7, e aqui outro driver ODBC, né, um x86, tá? Aí tem para o Windows 64 e tem também para o macOS, né? Daí você vai instalar o Unix ODBC, legal, para que ele funcione, ok? Aqui o driver do componente que é utilizado para fazer a vinculação e a unit, tá? Aí vem as informações para o DB2, a versão 8.1 ou superior, plataformas Windows 32 e 64. Aí aqui as bibliotecas para você conectar, tá? No caso do DB2, está utilizando aí o ODBC, né? Tem esse IBM Data Server Driver for ODBC, tem o DB2 ODBC Driver e tem o DB2 Driver for ODBC da IBM, mas sendo o x86, tá? Então, 3 drivers aí para você utilizar para realizar a conexão com o DB2. DetSnap, né? Então ele funciona aí com o DetSnap que vem com RadStudio 2007 ou superior, né? E o cliente vai ser o que vem com RadStudio XE2 ou superior, tá? Roda no Windows 32, 64, macOS, iOS 32 e 64 e Android. Nenhuma biblioteca adicional é requerida. Esse aqui vai ser o componente de ligação e essa é a unit, tá? O nomezinho lá do parâmetro DetSnap. Firebird vai funcionar aí com a versão 1.5 ou superior. Windows 32, 64 e no macOS também, legal? Tá, agora aqui no Firebird vamos clicar no nome, né, para mais informações, tá? Vou clicar aqui com o botão direito, vou pedir para ele abrir numa nova guia. Aí tem lá, ó, ele vai entrar em detalhes sobre aquele banco, tá? Esse aqui é o conteúdo do link, ó. Versões suportadas, o cliente, né, que vai rodar no Windows, tá? O cliente que vai rodar no macOS, qual é o driver de ligação, quais são os parâmetros de definição para a conexão, casos de uso e mais alguma coisa, né? Então aí, ó, versões suportadas, tá? Versão 1.5 ou superior,
Daí qual é o software que vai ficar no cliente? FB Client DLL, né? E tem também SFB Embedded DLL, tá? Para trabalhar utilizando o Firebird embutido. A observação é crítico, né? É muito importante usar a DLL apropriada, tá? Então não use a GDS 32 DLL, que é do Interbase, para o Firebird, ou a FB Client DLL, que é do Firebird, com o Interbase. Não troque as bolas, né? Legal? Aí tem aqui qual é o software que você vai utilizar no macOS, no caso do client, né? Ele mostra aí como fazer, tá? Tem o driver de ligação, né? Qual vai ser o componente que você vai utilizar, ele informa, ó, solta lá esse componente, né? Esse componente aqui, e também o FD Connection, tá? Através da Tool Palette, né? E a unit que você vai utilizar é essa daqui, ó. Legal? Quais são os parâmetros de definição da conexão? Daí ele vai falar sobre cada um dos parâmetros aqui, ó. Né? O driver ID FB, essa informação ela consta inclusive aqui, né? O driver ID. E os demais parâmetros, você vai ter database, ele vai explicar como é que você vai fazer. OS Authentic, vai mostrar o que é isso. Username, sysdba. Password, master key, é o padrão. SHA-7, Win1252. Extended Metadata, false. Porta, 3051. Por default, é 3050, tal e tal. Ele tem algumas explicações aqui, né? Isso daqui nós vamos fazer na prática com alguns bancos, né? MySQL, PostgreSQL, Firebird, tá? Ou mais na frente, quando nós estivermos construindo as aplicações, vamos usar o SQLite, né? Inclusive nas aplicações que vão ter banco de dados locais, tá? Mas é legal que você se aprofunde no banco de dados que você vai utilizar, tá? E o aprofundamento será aqui. Legal? Nós vamos fazer na prática, né? Mas é possível que algumas das propriedades já estejam setadas com o seu valor padrão e de repente a gente não vai falar sobre isso, tá? Então aqui nesse documento, nessa página aqui, você tem em detalhes todas essas propriedades que são importantes para cada um dos bancos de dados, né? Por isso que é importante exibir isso daqui para vocês, tá? Então logo depois do Firebird vem o Interbase, né? Vai rodar também aí em todas as plataformas, tá? Que são as bibliotecas que serão utilizadas, o componente, a unit e o ID dele que é IB. Aí temos o Interbase Lite e o Interbase To Go, né? Tá aqui as plataformas, tá aí as bibliotecas, o componente, a unit e aqui, ó, IB Lite vai ser o ID a ser utilizado. Informix, o MS Access, né, um banco ainda bastante utilizado, tá? Tem pessoas que acham que ele não é utilizado, mas ele é muito utilizado ainda, o Microsoft Access, ok? Inclusive em grandes empresas, tá? Então, ele vai rodar apenas no Windows 32 e no Windows 64. Aqui nós temos as bibliotecas que serão utilizadas, no caso vai ser via ODBC, como estamos observando aqui, né? O driver ODBC, daí nós temos aqui, ó, driver ODBC, e no 64 também, driver ODBC. Tá ali o componente, tá aí o Unity, esse é o ID a ser utilizado. SQL Server, tem várias versões que podem ser utilizadas, o Windows 32, 64 e também no macOS. Legal? Tá lá o driver, né, o componente que vai ser usado, e a Unity aqui é o ID, né, como é de se esperar, MSSQL. MySQL, né, da versão 3.21 em diante, tá? Então pega aí de versões bem antigas mesmo, né? Vai rodar no Windows 3264 e também no macOS, tá? Tá aí o componente, tá aí a Unity, como era de se esperar, né, o ID MySQL. Oracle, versão 8.0.3 e superior, também roda no Windows e no macOS. Tá ali o componente, tá aí a Unity. PostgreSQL, versão 7.4 para cima, também no Windows e no macOS. SQLite, né, nós temos aí versões da versão 3.0 em diante, né, rodando em todas as plataformas, tá? No Windows, no macOS, no iOS 32 e 64 e no Android. Aí estão as DLLs, as bibliotecas, né? Componente, Unity e o ID, tá? E temos esse Teradata Database na versão 13
para cima, também rodando no Windows e no macOS, tá? Daí temos as conexões de ponte, né? Que seria o DB Express, tá? Então será utilizado aí os drivers das versões 1 a 3, ou seja, vai ser do Delphi 5 até o RadioStudio 2006, tá? Então pega realmente de versões bem antigas do Delphi, antes mesmo do Delphi 7, né? Que ainda é uma das versões mais utilizadas, tá? Utilizando esse daí, esse DB Express, vai rodar só no Windows. Legal? Esse aqui é o componente a ser utilizado. E o ID, ó, DBX, tá? Daí nós temos outro DB Express, ó, são dois, tá? O primeiro é o antigão. O segundo é o DB Express versão 4, né, que apareceu aí a partir do RadioStudio 2007 para cima, né? RadioStudio 2007 e superior, tá? Daí vai ser FireDAC DB Express Driver nnn.bpl. Aqui, ó, esse BPL, né, tem uma observação aqui, inclui a versão do produto, né? Esse NNN aqui seria a versão do produto no seu nome, tá? No caso desse DB Express aí, ele vai rodar em todas as plataformas, nessa versão 4 aí do DB Express, tá? O ID dele é TDB Express, ó, TDBX, diferente desse aqui. Esse aí será o componente, né, para ser utilizado, e essa unit, tá? E temos o ODBC Data Source, tá? Vai ser um ODBC de nível 2 e 3, né? Rodando em Windows e macOS, tá? Esse aqui o componente para ser utilizado, e essa unit, tá? Ainda temos aqui algumas conexões adicionais, Microfocus COBOL, SolidDB. Bom, aí está fora da nossa alçada, não nos interessa isso daí, né? É lógico que nós não vamos utilizar todas essas opções no treinamento, né? Nós vamos fazer vários testes, vamos criar vários exemplos com o FireDAC, tá? Utilizando aí pelo menos 3 bancos, tá? Pelo menos o Firebird, o MySQL e o PostgreSQL, tá? Ok? Então você já vai ter uma noção aí do trabalho com 3 bancos de dados diferentes, tá certo? E os outros bancos aí, né? E você pode testar com eles, né? Caso seja do seu interesse, ou você se aprofunda diretamente no banco que você utiliza, tá? Que é o mais indicado, né? Você se especializa naquele banco que você realmente utiliza, tá bom? Então é isso. Se você tiver dúvida, né, dúvidas em relação a versões dos bancos que são suportadas, as bibliotecas, né, ou mais informações sobre a conexão, né, sobre os parâmetros, por exemplo, do MySQL. Então você vem aqui nessa página, abre, né, clica lá, abriu, e você vai ter aí as informações detalhadas, né, sobre como trabalhar com o seu banco de dados utilizando o FireDAC, tá? Mas a gente vai ver aí para pelo menos esses 3 bancos que eu mencionei na prática, né, como utilizar o FireDAC, tá?